O conteúdo que nós trazemos agora para essa nossa primeira unidade diz respeito aos fundamentos primeiros do projeto político-pedagógico. Toda escola está vinculada a uma legislação nacional. Portanto, é óbvio que a legislação deve ser o primeiro fundamento a se considerar durante a elaboração, durante o trabalho, durante a avaliação do projeto político-pedagógico. Mas, antes de entrarmos na avaliação do projeto político-pedagógico, é preciso que tratemos do seu planejamento. E esse planejamento deve ter como principal sentido a democracia. E por que a democracia? Porque o Brasil é uma república democrática. Logo, a sua legislação toda é garantidora dessa sua característica democrática. E as escolas, como instituições sociais vinculadas à legislação, também devem observar o caráter democrático da política nacional. Entretanto, antes de trabalharmos com os fundamentos propriamente ditos, os fundamentos de natureza legal, nós vamos tratar da mais básica de todas as teorias educacionais, que é aquela que diz basicamente, por sua vez, que todo desenvolvimento educacional deve prever uma ascensão epistemológica, ou seja, deve prever uma ascensão qualitativa no que diz respeito ao conhecimento e ao aprimoramento das atitudes dos sujeitos. A educação, então, serve para isso, para que os sujeitos evoluam ou para que os sujeitos se aprimorem a partir do senso comum rumo a uma consciência filosófica. No desenvolvimento dessa nossa reflexão inicial, nós vamos fazer o seguinte trabalho. Vamos inserir essa teoria fundamental da educação no contexto legal da educação nacional, para que possamos ter bem claramente o quanto estão vinculadas as duas coisas, ou seja, essa intenção de elevação ou de aprimoramento dos sujeitos pela educação, desde o senso comum até a consciência filosófica e os respaldos legais que temos atualmente no Brasil. Muito bem. Todo sujeito começa a partir de um nível denominado senso comum, ou como se diz em grego, nível doxológico. No senso comum, nós temos todas as opiniões que são aprendidas assistematicamente. Ou seja, não há legislação específica para o que se aprende nesse nível. São todas aquelas aprendizagens que nós temos durante o nosso cotidiano de forma gratuita, de forma espontânea. Esse tipo de aprendizagem acontece no ambiente familiar, acontece nos ambientes sociais mais imediatos. Falar, andar, os nossos primeiros valores, as primeiras noções de mundo, tudo isso faz parte do nosso senso comum ou do nível doxológico. Lembrando, para o nível doxológico não existe legislação que preveja planejamento, ensino e avaliação dos sujeitos durante o seu desenvolvimento. Um nível superior ao nível doxológico é o chamado nível epistemológico ou nível de conhecimento científico, o qual compreende o conhecimento das ciências e da cultura acumulados pela humanidade e ensinados sistematicamente pela escola. A principal diferença, então, entre o nível epistemológico e o nível doxológico é que este último observa uma formalidade na sua elaboração. E o nível epistemológico do conhecimento científico e cultural fica a cargo da escola. Percebemos então que aí nós temos a escola como uma instituição nova na vida dos sujeitos, aquela responsável pela transmissão ou pela mediação do conhecimento científico e do conhecimento cultural. Na escola, nós temos elementos novos no cotidiano dos sujeitos, cotidianos esses que se tornam bem diferentes daqueles que são vividos nos ambientes caseiros ou nos ambientes domésticos, porque na escola é preciso articular tempo, espaço, programa, é preciso articular linguagens para que os sujeitos tenham assim um tratamento
pedagogicamente orientado. Daí já vemos que a partir desse nível os sujeitos têm a sua educação prevista, organizada previamente. Os sujeitos então já passam a ser ensinados sistematicamente. A passagem do nível doxológico ou das opiniões para o nível escolar ou nível epistemológico, nós chamamos de ensino. O ensino é, portanto, aquilo que caracteriza a educação formal. E o ensino fica a cargo da escola. Mas não se esgota aí a elaboração do sujeito. O sujeito se elabora continuamente, até o nível da sabedoria, que é o nível da sofoi. Ali ele tem atitudes que são repletas, eivadas, revestidas de valores. E nessa fase da sua vida, ele começa a entender-se no meio social em que vive e começa a pautar as suas ações com base naquilo que considera certo ou errado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Por isso, nesse nível está a sabedoria. E referente a esse nível, nós temos, para além do ensino, a educação. E o que a legislação, que fundamenta inicialmente toda a educação, tem a ver com isso? Simples. A Constituição Federal de 1988 afirma no artigo 205 que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. A LDB 9394/96 afirma que a educação é dever da família e do Estado. Vejam que não se restringe à família e nem ao Estado a educação. O ensino, propriamente dito, é citado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 54, que diz que o dever do Estado é assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Temos, então, o ensino como responsabilidade da escola e a educação como responsabilidade do Estado, através da escola, mas também da família e de toda a sociedade.